Muito bem, minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham semanalmente pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Vamos fazer aqui o nosso podcast, nossa reflexão semanal sobre o Evangelho de domingo. E vai ser domingo, dia 30 de abril, o último domingo do mês de abril, justamente no último dia de abril. E é o domingo do Bom Pastor, Dia Mundial de Oração pelas Vocações, né? Então fica o convite para que em nossa Diocese de Limeira, todos aqueles que fazem parte da nossa Diocese, rezem de modo especial nesse quarto domingo pelas vocações, para que surjam muitas e boas vocações à vida consagrada em nossa Diocese de Limeira. O Evangelho desse quarto domingo do tempo comum é o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Assim diz o texto. Eu garanto a vocês, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre a porta para ele, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama a cada uma de suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as suas ovelhas, ele caminha na frente delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Elas nunca vão seguir um estranho, ao contrário, vão fugir dele, porque elas não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que Jesus queria dizer. Jesus continuou dizendo, eu garanto a vocês, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, como eu disse logo na introdução, hoje nós celebramos o Domingo do Bom Pastor e o Dia Mundial de Orações pelas vocações ao sacerdócio e à vida consagrada. Justamente por isso o Evangelho apresenta Cristo como pastor modelo, que ama de forma gratuita e desinteressada as suas ovelhas, até ser capaz de dar a vida por elas, como de fato o fez. As ovelhas sabem que pode confiar nele de forma incondicional, porque ele não busca o seu próprio bem, mas o bem do seu rebanho. Aliás, o primeiro símbolo cristão, muitas pessoas pensam que foi a cruz, não foi. O primeiro símbolo cristão foi a imagem do pastor carregando a ovelha sobre os próprios ombros. É uma estátua que existe na entrada das catacumbas de São Calixto, em Roma. Esse foi o primeiro símbolo cristão, o pastor levando as ovelhas sobre os próprios ombros. Depois a cruz se tornou o símbolo cristão por excelência, mas o primeiro símbolo foi esse. Ao comparar-se a um pastor, Jesus parte da vida cotidiana do seu povo. Hoje, falar de pastor, tem que explicar até o que é ovelha, né? Porque a maior parte da população vive nas cidades, é uma população urbana, né? Rural. Na época de Jesus era o contrário, é uma comunidade rural, né? Os seus ouvintes tinham familiaridade com o mundo rural. Sabiam por experiência própria o laço que unia o pastor às suas ovelhas, a comunhão que existia entre o pastor e as ovelhas. O pastor conhecia as suas ovelhas, chamava as suas ovelhas inclusive pelo nome. Elas conheciam o timbre de voz do pastor, as ovelhas eram guardadas no mesmo curral. Então chegava de manhã, o pastor chegava e chamava as suas ovelhas, e ela pelos timbre de voz conheciam o pastor e saíam. Aí vinha outro pastor, chamava as suas, elas acompanhavam o pastor. Por isso que Jesus diz assim, que o verdadeiro pastor é aquele que vai e entra pela porta e chama as ovelhas. Aquele que vai e entra por outros espaços não é o bom pastor, não é o pastor, é assaltante. Conhecer na Bíblia significa comunhão de vida, uma relação pessoal, uma relação ativa, amorosa e recíproca. Jesus mantém com cada ovelha uma relação única, especial, pessoal. Conhece os sofrimentos de cada um de nós, os nossos dramas, os nossos sonhos e as nossas esperanças. Não somos uma massa para Cristo, mas pessoas. Não somos número, mas pessoas únicas para Jesus. O qualificativo bom que Jesus acrescenta ao ofício de pastor tem também um sentido especial. Bom não é uma simples conotação sentimental, mas a indicação de que Jesus é o verdadeiro pastor, isto é, o homem forte, destemido, que luta contra os inimigos para defender seu rebanho. Como o rei Davi corajosamente lutava por suas ovelhas.
Muitíssimo mais forte e valente é Jesus, que se entrega totalmente por seu rebanho. O ofício de pastor é próprio de pessoas corajosas, destemidas, valentes. Covardes, mercenários, jamais serão pastores na acepção do termo. O mercenário está com as ovelhas por interesse, não por uma motivação de amor. Por isso, diante do perigo, ele foge, não se importando com as ovelhas, quer salvar a sua pele. O salário do mercenário não é somente dinheiro, pode ser honrarias, bajulações. São pastores deles mesmos, não das ovelhas. Cuidam dos seus interesses e prestígio, e não do povo a cujo serviço dizem estar. Ser pastor não é uma profissão, é uma opção de vida, é algo muito especial, é um chamado especial de Cristo. Todos somos pastores dos nossos irmãos e irmãs. Temos uma responsabilidade frente a eles que devemos assumir livremente, o zelo pastoral pela salvação do próximo. Comprometer-se com o bem do próximo implica uma decisão diária e um risco permanente de incompreensão e de hostilidade, especialmente quando você corrige a pessoa quando ela está no erro. E muitas vezes isso gera incompreensão e hostilidade. Por isso, o pastoreio é para pessoas corajosas, destemidas. Hoje, ao rezarmos pelas vocações, peçamos ao Senhor que também envie leigos dispostos a assumir o pastoreio. Homens e mulheres que assumam, em espírito de serviço, as mais diversas pastorais que existem em nossas comunidades. Que o Senhor da Messe suscite pessoas determinadas e corajosas a consumir a própria vida para anunciar o reino de Deus. Assim seja.